Mendes, dando prosseguimento com a palestra do nosso amigo Júlio Damasceno, que é um grande amigo, é um grande estudioso da obra de Ubaldi e parceiro em vários livros, né? Nós já pesquisamos e escrevemos juntos. Obrigado. Boa tarde. Que alegria, né, estarmos aqui mais uma vez, nessa tarde tão florida, tão repleta de amigos queridos. Nós já nos vemos há muitos anos, né? Então, realmente é uma satisfação sempre. Agora, eu queria ainda sobre o trabalho que eu assisti o finalzinho da parte da manhã, eu queria fazer dois comentários. Pena que o Jorge saiu. Primeiro é o seguinte: trabalho em grupo com o Ferdinando participando não vale. Vocês concordam comigo? Desequilibra os grupos, né? Eu acho que isso é uma ressalva que devia estar no regulamento aqui do grupo, né? Acho que não vale. Explique isso direito aí, porque, né, hoje em dia essa questão é complicada. Obrigado. Eu estava comentando o seguinte: trabalho em grupo com o Ferdinando participando não vale, né? Tem que ser neutro nessa história, né? Como é que é o nome? Como é que se diz? Tem que ser neutro. E a segunda, sobre o bilhete, né, que Jesus enviou para Florence, né? Eu pergunto para todos aqui presentes: você acha que Jesus só manda bilhete para ela? Não. Você acha que Jesus só manda bilhete para ela? Que para você ele não manda? A questão é como é que a gente lê o bilhete, né? Que Deus tem muitas vozes e tem muitas mãos. Então, às vezes o bilhete chega e a gente não lê direito, né? Mas vamos lá. Nós já tivemos ocasião, muitos anos atrás, de fazer um estudo específico, né? Um seminário sobre esse livro que é de salvação, até no YouTube e tal, tem gente que já acompanhou, mas dessa vez a gente quis trazer para aqui uma versão mais intimista, né? Mais, digamos assim, mais próxima da nossa realidade, porque é uma bênção estarmos aqui num ambiente tão propício, né, para reflexão, para autoanálise, para o diálogo, para a conversa, que aqui às vezes a gente tem a oportunidade de ter insights e ter percepções que não teria em outro ambiente, em outra circunstância. Então, trouxemos essa versão que nós chamamos ali, que é de salvação, nossa história, né? Tem um poeta persa, Rumi, do século XIII, que cunhou uma vez uma fábula, né, do elefante no escuro. Não sei se todos conhecem. Que num lugarejo onde não se conhecia o elefante, se trouxe pela primeira vez o animal e colocaram ele lá para acesso ao público, mas já à noite, já estava escuro. E aí as pessoas foram chegando ao redor do bicho, né, e tendo o primeiro contato com o elefante naquela escuridão, sem poder visualizá-lo, percebê-lo todo. E aí um segurou na orelha e achou que era, sei lá, uma borboleta gigante, né, porque com aquela forma só podia ser uma borboleta. O outro pegou numa das pernas e achou que era uma coluna, que era um ser diferente. O outro na tromba e achou outra coisa. Enfim, cada um ficou com uma impressão completamente distinta e distorcida do pobre do elefante pela escuridão que não permitia a visualização completa. Mal comparando, nós poderíamos dizer que, em relação à nossa própria história espiritual, nós somos como os cidadãos lá dessa cidade, tateando em relação a nós mesmos, sem conseguir compreender a nossa própria história como devido. Então, é assim que, por exemplo, no
século XIX, com a ascensão do positivismo, do materialismo, se acreditou e se propagou essa ideia de que a vida era uma só. Literalmente matando, excluindo toda a nossa ancestralidade, toda a nossa história, todas as nossas raízes espirituais, literalmente matando o melhor de nós mesmos, as nossas próprias raízes. E quem embarcou nessa tese, nessa onda, nessa moda, ficou sem chão, porque perdeu a conexão com a sua própria história, com a sua própria identidade. E ao longo, com o surgimento do chamado neo-espiritualismo e depois com o espiritismo na sua versão francesa, né, kardeciana, e com a revelação da anterioridade da alma em relação à encarnação, da pluralidade das existências, da sobrevivência da alma, nós começamos a recuperar a nossa própria história e a começar a perceber e a entender que determinadas coisas que acontecem conosco têm explicação lá atrás, de que há fenômenos, que há processos, que há dores, que há alegrias, que há conquistas que às vezes consomem séculos. E a vida ganhou uma profundidade que tinha deixado de ter, porque ela tem raiz, ela tem substrato, ela tem níveis que nos explicam do jeito que nós somos hoje. E ela tem também perspectiva, porque ela tem futuro. Aí a questão da sobrevivência, do que você não consegue realizar hoje, não consegue resolver hoje, você pode resolver amanhã. Mas esse foi só o primeiro estágio dessa recuperação, dessa amnésia espiritual. Foi um primeiro estágio de redescoberta de nós mesmos. Mas para o século XX, principalmente com a obra de Waldo, e com a explicação da queda espiritual, é como se aprofundassem esse mergulho para que então nós pudéssemos voltar realmente ao ponto de partida e entender o processo que nós estamos vivendo, a nossa história, para poder achar o rumo certo e encontrar o fim mais cedo, quer dizer, achar o caminho como filhos pródigos, né, mais cedo do que andando às cegas e à toa, em círculos. Né? Então, nenhum subtítulo poderia ser melhor para o que é de salvação, para a expressão que é de salvação, do que nossa história. Porque só a partir do momento que nós conseguimos começar a entender esse ponto de partida, de que nós somos como tais, como somos, por uma razão claramente estabelecida e por um tipo, modo de pensar que nos leva à condição atual, que é a origem das nossas dores, das nossas dificuldades, né? Só a partir do momento que nós tomamos consciência dessa realidade é que nós começamos a descobrir o caminho para o progresso, para a solução. Ou pelo menos acelerar o caminho para o progresso, para a solução, porque entendemos a raiz do problema, entendemos o que aqui nos traz, e aí fica fácil sair do labirinto, né? E lá da filosofia grega, né? Sair da ideia do labirinto e encontrar o caminho reto, o caminho da retidão. Então, é nessa perspectiva que nós gostaríamos de ver, né, e fazer aqui um comentário sobre queda e salvação, com esse subtítulo, é a nossa história. E tão importante quanto o título é o subtítulo, porque quando a gente se identifica com isso, começa a transformação. Alguém me deu um passador aqui, passa aqui. Bom. Um dos episódios que melhor refletem esses estágios de consciência distintos, né, e como diferentes estágios de consciência nos levam a agir de forma distinta em relação às mesmas circunstâncias da vida, é o episódio de Jesus e da adúltera registrado nos Evangelhos. Né? A cena todos conhecem, mas o que chama a atenção é a diferença de reações
nossa querendo o apedrejamento, a lapidação que levaria à morte, e Jesus te deixando aí apenas com um conselho, né? Vai, não peques mais, né? Para que não te suceda coisa pior. A diferença de atitude diante do erro é visível, né? É dramática naquele momento. Não fosse a intervenção do Cristo, a moça teria morrido. A nossa crueldade, a nossa ferocidade, a nossa falta de benevolência, a nossa intolerância teriam sido fatais para aquela vítima, digamos assim, do comportamento da sociedade. E apenas um ser num estágio superior de consciência e num outro patamar de entendimento foi capaz de desanuviar aquela história e de trazer um desfecho diferente para ela. Então, isso acontece, essa diferença de modo de ver, de perspectiva, de entendimento de vida, acontece em todos os momentos. Nós costumamos dizer o seguinte, o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio para uma pessoa mais limitada pode ser uma opção binária. Olha, é o maniqueísmo, né? Ou certo ou errado. Não tem meio termo. É preto, a minha vida é preto no branco. Não tem isso. O sujeito fala para você, a minha vida é preto no branco. Não me vem com historinha, não, que a vida para mim é assim. Ou mata ou morre. E se você deixar, o sujeito vai matar ou vai morrer mesmo, porque não tem. Né? Ou mata ou morro. Né? Para alguém um pouco mais envolvido, as opções podem ser as do cubo. Não, o dado não tem lá 6 lados. Então ele pode olhar para a mesma situação que o outro vislumbrava apenas 2 alternativas. A situação é a mesma. Mas alguém com conhecimento um pouco mais dilatado pode olhar para aquela situação e dizer, não, mas eu tenho a solução A, B, C, D, E, F, G. O mesmo problema. E se você for um pouco mais desenvolvido, pode ser que você tenha as 180, as 360 soluções do círculo, diante da mesma situação. Então você vai às vezes se aconselhar com alguém e aquela situação que você não viu, né, mais de 3 ou 4 alternativas, aquela pessoa, não, mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Por quê? Porque ela está num nível de entendimento superior que faz com que naquela mesma circunstância ela vislumbre 360 alternativas que você não viu. E pode ser que o livre-arbítrio seja uma esfera com milhões e milhões de possibilidades e de probabilidades que você sequer conseguiu imaginar. Então, a diferença de entendimento, a diferença de campo psíquico, a diferença de nível espiritual é fundamental não apenas no aspecto subjetivo, de compreensão da vida, mas também na análise de situações objetivas, como essa. Era vida ou morte. Né? E o Cristo consegue trazer uma solução completamente inusitada. A frase, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, vale para todos nós até hoje, diz Emmanuel lá no Consolador. Né? Então, antes de atirar qualquer pedra em alguém, por qualquer razão, o cristão deveria lembrar desse episódio, dessa frase. Porque ela, pelo menos, lhe convida à reflexão. Mas e se fosse você, né? E quantas outras opções mais? Então, diante dessas circunstâncias, que a gente pergunta, mas tá bom, no meu dia a dia, o que é o certo, o que é o errado? Na situação que vocês têm nesse momento na cabeça enquanto eu falo. Naquelas circunstâncias que são importantes para a vida de cada um. Aquela situação que aflige, aquela situação que, né, é determinante para o seu futuro, para o seu presente. Né? O que é o certo? O que é o errado? O que é o moral? O que é o imoral? O que é o bom? O que é o mal? Quantas vezes nós nos debatemos diante desses desafios, né, de responder essas questões, como foi difícil pelo tempo lá do Cristo aquela resposta, né?
Isso tem a ver com a ética, né? Com o ramo da filosofia que é ligado diretamente ao comportamento. E diante da variedade de juízos que nós temos hoje, né? de opiniões diferentes, contraditórias, correntes de pensamento, divergências de toda natureza, as pessoas estão cada vez mais perdidas em relação a esse item. Mas você vai perguntar para uma pessoa um mesmo tema, né? É certo ou errado fazer isso? Você sai lá na rua, vai fazer aquelas entrevistas, né, com milhares de pessoas, talvez você tenha milhares de respostas diferentes. Porque está faltando referência, está faltando, digamos assim, substância para a decisão. Já no tempo lá de Sócrates, havia essa mesma questão. Sócrates defendia que há uma lei maior, além das opiniões humanas, há uma lei que determina o certo, errado, moral, imoral, etc. e tal. E os seguidores de Protágoras e os sofistas diziam que não. Eles tinham viajado muito lá pelo Mediterrâneo e diziam que em cada país eles encontravam uma lei diferente, um conceito diferente, e que, portanto, não tinha regra nenhuma. Cada um que adotasse, cada ser humano adotaria a sua regra e que regra alguma seria válida. É exatamente essa a questão de hoje, né? Quando diz, olha, cada um por si, Deus por todos, cada um que se vire, eu faço a minha regra, né? Não tem exatamente o que a gente está vivendo. Então, a humanidade consumiu milhares e milhares de anos, desde o pensamento lítico até o início da ciência lá com a ciência grega, para perceber que há leis que determinam os fenômenos físicos. Então, olha, observem, desde lá da pré-história até, vamos botar ali, 500 anos antes de Cristo, quando começa o primeiro florescimento do pensamento científico, realmente, né? Com Tales de Mileto, Euclides, Arquimedes, essa coisa toda, a humanidade acreditava que os fenômenos físicos também eram determinados pelos deuses, por mágica, por qualquer coisa do gênero. E só a partir de 500 anos antes de Cristo que se começou a entender que há leis que determinam os fenômenos físicos. E aí surge todo o progresso da ciência. Ainda hoje, 2.500 anos depois, lá da Grécia Antiga, a nossa sociedade ainda desconhece que há também leis tão precisas e previsíveis e calculáveis quanto aquelas do físico para os fenômenos morais. E a gente se acha no ápice da civilização. Olha aí. Para uma geração futura do terceiro milênio, o terceiro milênio todo mundo só pensa em 2020, né? Não, 2920, para uma sociedade futura vai olhar para a nossa com, digamos assim, com a mesma superioridade que nós olhamos lá para antes dos gregos e dizemos, olha, eles não entendiam o que era ciência, o que era lei física, lei da natureza, e alguém vai dizer para a gente, eles não entendiam, não conseguiam entender que há também leis precisas para as questões morais. Eles viviam às cegas. Certamente poderia se estender o rótulo que é dado à Idade Média, né? A Idade das Trevas, poderia ser aplicado perfeitamente à nossa civilização. Como é que nós conseguimos viver sem entender que existem leis e regras para a nossa vida moral, se é ela que determina o nosso destino? Se é ela que determina a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa dor, como é que nós conseguimos viver sem pensar nisso? Então, o volume que é de salvação, que é esse que é o tema do seminário desse encontro, né? Vou avançar aqui.
ele tem tudo a ver, olha, aqui com a questão 617 ali do Livro dos Espíritos. As leis da natureza, as leis divinas, atendem tanto às questões morais quanto às questões físicas, de natureza material. É uma lei só, que abrange a tudo. E nós não conseguiremos ser felizes, verdadeiramente felizes, sem conhecer essa lei, sem entender essa lei, sem aceitar essa lei, sem aprender a nos relacionar com ela, porque ela é a fonte da nossa felicidade. Então, quem procura a felicidade, trate de entender essa lei, trate de estudá-la, trate de entender os seus nuances, os seus itens, artigos e subitens, porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Né? Bom, o Baldi nos traz a ideia do monismo. Monismo é uma única substância e uma única lei. É a unicidade, né, das coisas da criação. Tudo provém de uma mesma lei, de um mesmo pensamento diretor, que é o pensamento de Deus, e tudo não foi feito do nada, porque o nada não existe, não pode gerar coisa alguma. Tudo foi feito da substância de Deus, que é a matéria-prima da criação. E essa substância dá origem a tudo que é material, físico, espiritual, energético, a todas as variações. E é por isso que a gente tem o princípio da analogia. Nós podemos nos servir de comparações, como fazemos na questão do karma, né? É a lei de Newton, né? A toda ação corresponde a uma reação de mesmo sentido e direção contrária. Essa analogia que a gente faz do karma com a lei de Newton, ela é possível de fazer em um monte de coisa e ajuda a gente a entender um monte de coisa. Né? Ela será fundamental para a gente poder entender também essa lei aplicada às questões do comportamento. Então, como é que eu devo agir desse jeito ou daquele outro? Como é que eu resolvo esse problema da minha vida especificamente? Nós vamos ter aqui diversos caminhos nessa direção. A obra baldiana, ela tem nesse livro talvez o principal volume, um dos principais, porque ele desenvolve isso em alguns, mas talvez o principal volume para a compreensão dessa ética, que eles chamam de racional, de científica, essa ética fundamentada na lei. Ou seja, a partir desse momento, quando você começa esse estudo, você começa a ter critérios, referências seguras, balizas para poder determinar o seu modo de ser, de agir e de viver. Então, é um livro realmente disruptivo, revolucionário, histórico, sob todo ponto de vista, porque pela primeira vez na história da humanidade, olha só, pela primeira vez da história da humanidade, se conseguiu fazer um livro realmente sobre essa ética científica, racional, fundada na lei e independente de qualquer opinião humana, qualquer contágio, digamos assim, cultural, né? Outros aspectos que normalmente a gente mistura nessa questão. Diz o Baldi aí, cada ação do ser contra a vontade da lei excita e gera uma reação inversa e proporcional da mesma natureza ou qualidade, mesma medida ou quantidade. É a partir daí que ele vai desenvolver o seu raciocínio. Então, é o 19º volume da coleção baldiana, são 18 capítulos, 308 páginas, e os temas principais, a ética universal e o esquema gráfico, que virou quase que símbolo, né, da obra baldiana, redação concluída em 1960 no Brasil e dá continuidade ao volume A Lei de Deus. Aí o famoso gráfico, o Baldi era bom de desenho, né? Era bom de desenho, de gráficos, né? A obra dele está repleta de gráficos dessa natureza. Alguns, todos eles muito interessantes e alguns de mais difícil acesso, de visualização, né?
E aqui hoje a gente vai aproveitar uma parte do tempo para dar uma analisada nesse gráfico e ajudar na sua compreensão. Mas, mais importante do que o gráfico, certamente é o entendimento do livro e do propósito do livro, porque talvez seja esse o principal propósito do seminário, né? Que é fazer ler o livro. Então, o que se pode antecipar, se você realmente quer começar a entender essa ética universal, a ter esse direcionamento para a condução da sua vida de uma maneira objetiva, precisa, com referências seguras, certamente que ler o que é de salvação pode ser um bom começo para esse processo. Tá? Vamos ver. Né? Há controvérsia. Ferdinando, não sei, não estamos no mesmo patamar, Ferdinando. Um outro aspecto que a gente precisa ver e lembrar sempre, que o que quer que aconteça no gráfico, em qualquer posição que você esteja em relação a ele, como a gente vai ver, o gráfico está aqui dentro. O processo está aqui dentro. O Baldi procurou muitas vezes, muitas imagens para traduzir a ideia da queda. Né? No final do volume O Sistema, quando ele traz os aspectos mais profundos da visão, ele passa algumas páginas assim, lembrando e enumerando as diferentes visões que ele teve da queda, mas nenhuma delas talvez seja menos antropomórfica e por isso mais precisa, quando ele diz que a queda é principalmente uma concentração psíquica, uma espécie de uma amnésia, né? uma contração da nossa própria personalidade. Então, a queda acontece aqui dentro. O mundo exterior se apresenta sólido ou se apresenta opaco devido à opacidade da nossa psique, do nosso psiquismo. Ele poderia ser brilhante quando você vê a mensagem do Espírito, né, desencarnado, ele fala assim: eu vejo a luz por toda parte, né, a Claritas Dei lá do Canto dos Anjos, né, lá no anúncio do nascimento de Jesus para os pastores, né? Claritas Dei, a claridade de Deus. Eles veem luz em toda parte e nós já vemos escuridão. Por quê? Porque o psiquismo ligeiramente já liberto da carapaça física, já consegue descortinar a realidade com uma luz que ela tem toda própria que nós não vemos. Mas não vemos devido à opacidade dos nossos sentidos espirituais, das nossas limitações, e não pela realidade em si, mas nós chamamos de realidade. A gente não fala isso, a realidade é assim, a realidade é essa. Não, a realidade é do jeito que você vê, ou do jeito que você não vê. Toda a ciência conhecida até hoje diz respeito a 4% da matéria disponível no universo. 4%. Todos os nossos laboratórios, telescópios e coisas tais, tudo, 4, 5% da matéria disponível no universo. Então você poderia dizer em alto e bom som, tudo aquilo que a gente não vê, porque pelo menos 95% da realidade não é acessível nem aos sentidos, nem aos equipamentos humanos. O melhor dos telescópios não consegue ver, o melhor dos olhos humanos não consegue enxergar. Tá? Então, todo esse processo está aqui dentro. Eu tenho procurado sempre trazer essas referências, depois a gente vai trazer algumas aqui para mostrar como é que a condição da mente leva a uma percepção do todo completamente diferente daquela que a gente está habituado. O Baldi começa a explicação do livro trazendo essa questão do conhecimento, que ele chama do problema do conhecimento, e mostrando como é que o entendimento de Deus, da figura da divindade, que se falou tanto aqui de manhã, né, é fundamental para o entendimento do todo.
Deus simplesmente daí o eu sou lá de Moisés, né? Ele é tudo, abrange tudo, nada há fora dele. Um dos principais desafios da ética é o entendimento disso, porque aquela percepção monoteísta, né, de que Deus está longe, em algum ponto do universo, como se tivesse o velhinho lá de barbas brancas da Capela Sistina, de braços cruzados, olhando para a sua criação, ele dá a ideia da distância. E ele alimenta a ideia de que é possível fazer alguma coisa sem punição, sem consequência, sem coerência com a lei divina. Né? Então, eu estou fazendo aqui alguma coisa que ninguém vê. O Paulo nos fala lá das nuvens de testemunhos, né? Mas ainda há quem faça qualquer coisa na vida acreditando que ninguém vê. Você sempre será visto por uma multidão de olhos que estão ao nosso redor o tempo inteiro. Né? E não é só espírito vigiando a gente, não. A vida tem muitos olhos e são muitas dimensões, são muitas variáveis envolvidas. Nós somos um ser coletivo, né? Apesar de termos a nossa individualidade, nós somos um ser coletivo. Essa sensação de individualidade que a gente tem é absoluta, como se eu costumo dizer o seguinte, ó, se eu pego aqui os dedos da mão e faço um corte no ponto certo, quem está olhando da perspectiva de vocês, parece que eles são completamente independentes um do outro, que eles não têm vínculo. Esse seria o exemplo perfeito da nossa consciência de superfície. Eu sou mais eu vou cuidar de mim. Por quê? Porque a pessoa se sente completamente isolada do todo. Mas se eu aprofundar o nível de consciência, você vai perceber que há vínculos seus com o todo que você não percebia antes e que fazem com que você seja a expressão de um ser coletivo, com a sua individualidade, mas com raízes comuns. É impossível, né? Um dedo querer bater no outro, né? Se um dedo bate no outro, vai machucar a mão da qual ele faz parte. Mas a gente se agride, né? Humanamente falando, como se fizéssemos parte do mesmo todo. A insensibilidade é vinculada à doença. Né? Então, por exemplo, a pessoa ficou paraplégica, ela não tem a sensibilidade da cintura para baixo, ela está gravemente doente. Se ela fica tetraplégica, ela não tem sensibilidade do pescoço para baixo, ela está gravemente doente. A insensibilidade sempre é associada à doença, não é isso? E a insensibilidade do coração? Está vendo? Que faz com que nós nos apresentemos completamente diferentes da dor alheia e nos achamos normais, e nos achamos sãos. Qual é o grau de gravidade para a insensibilidade do coração? Que mal, como se classifica esse mal que faz com que você se sinta normal, se percebendo indiferente à dor alheia? Egoísmo. Não, é egoísmo em altíssimo grau. Agora, numa sociedade onde todos padecem do mesmo mal, ele fica disfarçado, ele fica apagado, ele fica desmanhecido. Mas imagine, por exemplo, o Júlio numa sociedade de Francisco de Assis. E eu internar ele. E eu internar ele, cuidar. Esse caso é grave. Né? Por quê? Porque ele não tem a menor sensibilidade. Não é isso? É um caso grave. Ó. O outro sofre lá, ele não chora aqui. Ele não consegue, o mínimo de empatia, ele não consegue ter. Deve ser um caso grave. Mas no nosso mundo, como somos todos insensíveis, essa limitação, essa doença fica imperceptível, porque parece normal. Então, outra vez, a qualidade da percepção altera completamente o nível de entendimento que a gente
tem da chamada realidade. Então, Deus está acima de todos os atributos e todos os limites humanos. O nada significa o que não existe, isto é, a ausência de Deus. Deus é uma inteligência que tudo dirige. E essa parte é muito popular, com a frase lá do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Mas Deus é uma vontade suprema também. E a gente viu isso aqui de manhã, lá no caso da mensagem. Deus tem vontade própria, e a vontade de salvar e de curar e de restabelecer a cada um de nós. E aí você pensa, não pode ser no meu caso, será que ele vai lembrar de mim? Né? E aí você vê que o bilhete lá de Jesus para a menina, que poderia ser para você também. Então, há uma vontade, além da inteligência suprema e da criatividade. Kardec esqueceu nos atributos lá do Criador, ele esqueceu de botar a criatividade, né? Que talvez fosse o primeiro, né? Quando você pensa Criador, criatividade deveria talvez ser o primeiro dos atributos, né? Mas não botou. Mas essa inteligência, além de ser absolutamente criativa e estar além daquelas probabilidades da própria esfera, a própria esfera que eu dei como ápice do livre-arbítrio e da capacidade de vislumbrar alternativas, a criatividade divina está além dessa mesmo, né? Essa vontade é uma vontade imbatível, né? É uma vontade incondicional, de que você diz, eu quero ir para o inferno, ele vai junto. Mas eu quero errar milênios, ele vai estar junto. Mas eu quero fazer e acontecer, ele vai estar junto. E o que quer que seja, aquela vontade generosa jamais o irá abandonar, jamais o deixará sozinho até no erro. E todos os mecanismos, qualquer que seja o seu movimento, como se fosse um jogo de xadrez, qualquer que seja o movimento que você faça, sempre haverá um movimento bom, carinhoso, amoroso, generoso do outro lado para dar resposta aos seus, quaisquer que eles sejam. Quaisquer que eles sejam, pelo tempo que for. Diz Emmanuel lá no Livro da Esperança, se Deus é a força do tempo, o tempo é a força de Deus, né? E aí se resolve tudo. E a forma que é a manifestação, mas isso aí tem 1001 formas dele se manifestar, o bilhete é apenas uma delas, né? Deus tirou a criação da sua própria substância, fez dela as suas individuações, e as criaturas foram feitas da substância divina e habitam dentro de Deus. Outro dia eu achei uma imagem, não trouxe aqui, 2 fetos conversando dentro da barriga da mãe, né? Imagina, né, o ventre e não tem aquela coisa das ligas das crianças, mas imagina os 2 conversando ali dentro, né? Somos nós, conversando dentro de um útero divino, maravilhoso, infinito, mas abrigados, alimentados o tempo inteiro pelo útero materno, né? Mais do que paterno, né? Diz Paulo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A compreensão desse ponto é fundamental para a atualização e entendimento da nossa ética. Porque enquanto nós não nos situamos dentro desse oceano divino, inteligente, amoroso e com essa vontade da nossa recuperação, nós nos sentimos sós, nós nos sentimos largados, nós nos sentimos em condição de um erro sem consequência. Nós vivemos do jeito que nós vivemos hoje, às cegas. Então, esse entendimento da onipresença divina, esse entendimento da inteligência e da vontade amorosa em favor de cada um de nós é fundamental para começar um processo de transformação interior. Você não está se relacionando com nada, você está se relacionando com o todo.
E esse todo reage, trabalha por você e vibra por você diuturnamente. Não tem aquela história assim, Deus se esqueceu de mim. Não tem heresia maior que você possa dizer, não tem tristeza maior que você possa. Como é que você pode dizer que se esqueceu de você, aquele que lembra de você o tempo inteiro? Aquele que vive por você o tempo inteiro. Quem esquece dele somos nós. Nós aqui nos nossos desatinos, em alguns momentos, vivemos como se não tivéssemos essa interação, mas ela existe o tempo inteiro. Então, o todo uno Deus está associado a tudo que é positivo em nossa vida. A organicidade que é mais do que fraternidade. Fraternidade é um pálido reflexo do que é a organicidade. Fraternidade é agir como irmão. Organicidade é mais do que isso. É agir como se fosse um só, né? Como se fosse a extensão do outro, numa cumplicidade simultânea, coerente e total, o tempo inteiro, todos os instantes, todos os momentos da vida. A fraternidade na sua enésima potência. Isso é a organicidade. Eu não consigo viver sem outro. É uma codependência, é uma sinergia absoluta, sincrônica, né? É uma sinergia sincrônica, é de viver pelo outro, em sintonia com o outro, o tempo inteiro, lucidamente, conscientemente vivendo em favor do outro, né? Não se consegue viver sem ser para o outro, sem ser para o todo. Em ordem. A vida tem ordem, a vida tem hierarquia, a vida tem estrutura, tem processo, tem método, tem um jeito de ser e precisa ser observado, precisa ser atendido. Tem harmonia, a harmonia que não é a repetição do mesmo, mas que é a complementariedade das diferenças. Né? Tem paz, tem beleza. Por que essa multidão de produtos cosméticos, né, de perfumes? Nós temos uma beleza original. Nós temos um perfume original que traduz a nossa essência, que traduz a nossa beleza, a nossa alma. E nós temos saudade disso. Nós temos saudade da organicidade, nós temos saudade da beleza, saudade da pureza. Por isso que elas são tão demandadas por nós todos, né? Nós temos saudade do nosso passado, daquilo que nós realmente somos. É como se nós nos percebêssemos desnaturados, né? E estivéssemos tentando recuperar a beleza original perdida, a capacidade de pertencimento, que é a coisa pior do que se sentir só, né? E que é a coisa mais maravilhosa, que é se sentir pertencer a alguma coisa. Eu faço parte dessa família, eu faço parte desse grupo, eu faço parte, que é a coisa melhor de dizer do que sentir, eu faço parte, e isso é a organicidade. Por isso, sabedoria e vida, né? Falou-se tanto da morte aqui, né? O nosso universo é o antissistema, é a antítese disso tudo. É o egoísmo, a desordem, a desarmonia, a guerra, o erro, a imperfeição, a ignorância, a morte. Né? O contraste, nós estamos na situação atual porque nós estamos no contraste. E outra vez, o que vai assim, esse mundo está perdido, a coisa que a gente mais vai falar, esse Brasil está perdido, esse mundo está perdido, é a sua lente, é a sua forma. Os perdidos somos nós. Se o mundo está cinza, tenha certeza que você está usando lente cinza. Se o mundo está preto, está rosa, tenha certeza que você está usando lente cor-de-rosa. Ele vai ter a beleza ou a feiura que você utilizar nas suas lentes. Nem mais, nem menos. Jesus esteve aqui e só viu beleza, mesmo com a dor. Quando ele nos descreve, só descreve de forma elogiosa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Um dia fareis as obras que eu faço, muito maiores ainda fareis.
o reino de Deus que se encontra dentro de vós é semelhante a uma pérola a ser colocada levada no oceano, ou um tesouro no fundo de um terreno. Ele só nos descreveu da nossa melhor forma possível. Já pensou se ele viesse aqui apontar defeito? Até hoje estava aí, né? Até hoje estava. Deixa eu falar só os do Júlio aqui. Como é que é? Primeiro trilhão, segundo trilhão. Mas não, ele veio trazer uma visão absolutamente generosa nossa e realista. Não era uma generosidade falsa de quem feita o que não tem beleza, mas aquele realismo de quem vê uma beleza que você não consegue ver ainda. Eu sou rosa e só vejo espinho, mas um jardineiro experiente vai saber que eu tenho flor. Nós olhamos uns para os outros e reclamamos dos espinhos uns dos outros, mas não conseguimos perceber que em todos nós há o potencial da flor. E Jesus veio e falava: nós somos flores, feitas para florir. Né? Então, diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo: o mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mal uso de piedade. Então, quais são os criadores do mal? Somos nós. Quais são os criadores das dores? Somos nós. E é por isso que começamos lá, que é de salvação a nossa história. Essa tomada de consciência é a única que nos habilita a sair do enrosco. Porque enquanto você atribui ao outro os pecados do mundo, e não se vê como parte do problema, você jamais será capaz de fazer parte da solução. Então, é um estado de alienação. Quando eu falo, o mundo está perdido, é como se eu fosse o santo, como se eu fosse o salvo, como se eu fosse o perfeito, e o mundo estivesse perdido porque não me ouve. Né? É uma modéstia total. Né? Quando eu assumo que eu sou parte do problema, de que eu e meus irmãos somos os coxos, os cegos, os paralíticos lá do Evangelho, e de que ou a gente levanta e um ajuda o outro, né, a se apoiar para poder voltar a caminhar, ou a gente não consegue fazer parte da solução. Então, essa tomada, entender a queda como nossa história, por isso que essa obra é disruptiva, é histórica, digamos assim, é estruturante do terceiro milênio. Qual vai ser a diferença da civilização do primeiro e do segundo milênio para do terceiro? Nós teremos a consciência da nossa história e da nossa responsabilidade nessa história. E teremos uma vontade também de agir, de corrigir o erro. Então, peraí, se o mundo está do jeito que está, por inércia da minha parte, por omissão da minha parte, por falta de entendimento, por ter vivido esse estado de amnésia que me fez esquecer quem eu sou, eu preciso ser apresentado ao meu irmão. Não é outro estado de doença sintomático? Como é que nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, e temos que ser apresentados uns aos outros? Não é esse um símbolo perfeito da amnésia, do estado que nós nos encontramos? Quando uma pessoa, veja, sei lá, uma vítima de Alzheimer, esquece de si mesmo, não consegue reconhecer seus parentes, não é uma doença grave? Então, como é que eu não reconheço o meu irmão e me acho saudável? Não é esse um estado perfeito para dizer assim, então não é só o meu coração que é de pedra, a minha mente também está embotada. Porque eu não consigo reconhecer o meu próprio irmão. Nem o pai. Nem o pai. Né? Mas o irmão está aqui, né? Quando a frase do Cristo, Filipe, tu olhas para mim. Pois é, o Cristo, né, fala para Filipe, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Né? E cada um de nós poderia dizer da mesma forma, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas nós não conseguimos nos reconhecer
percebe? E não, o que é mais interessante nesse processo, nós não temos o desconforto da sensação de queda. Não temos ainda esse desconforto. Nós estamos acomodados no conforto da queda. O nosso estágio, lá, olhando a parábola do filho pródigo, nós ainda estamos na festa. Né? Nós não chegamos ainda lá na estrutura na vala dos porcos. Nós estamos na festa. Porque nós nos sentimos bem do jeito que está. Achamos que a vida normal é essa. E só daqui a algum tempo é que a gente começa a olhar e dizer, mas peraí, não pode ser essa. Não pode ser assim. Essa estranheza entre irmãos, essa indiferença do coração, esses sintomas de um mal tão grave, não podem estar associados a uma condição normal. O meu normal não pode ser esse. O meu normal, eu me preocuparia com o meu irmão, eu teria mais sensibilidade, eu teria mais empatia, eu teria mais entendimento, eu teria mais consciência de mim e da minha própria história. Então, é fundamental nesse sentido. Né? E aí chegamos ao gráfico em que o Baldi traz um verdadeiro tratado de ética científica, racional, transcendental, né, para o nosso conhecimento, e esbarramos nesse gráfico, que seja de perto, seja de longe, parece meio turbo, né? A gente olha, poxa vida, complicada essa história. E aí o que nós fizemos? Fomos procurar um jeito bem simples de desenvolvê-lo, de tal forma que a gente possa sair daqui com uma visão geral. Depois haverá muitas outras oportunidades de se aprofundar nele, mas pelo menos os principais blocos, né? E aí já facilita aqui a nossa compreensão. Então, entrando aqui no mérito, a primeira peça do gráfico é um triângulo vermelho, cuja base se encontra no lado superior e cujo um dos vértices, né, na face inferior. Esse primeiro triângulo, nessa cor vermelha, ele representa o sistema, a criação original divina. Então, essa parte aqui de cima representa o sistema no seu estado original, na sua potência máxima, na sua plenitude. E esse encolhimento proporcional e gradativo que acontece de cima para baixo representa o efeito da queda, onde aquilo que era pleno e total vai se reduzindo, se acanhando até chegar ao único ponto potencial. Então, se voltarmos aqui ao gráfico, nós vamos ver o primeiro elemento é exatamente esse triângulo vermelho que tem a base em cima e o seu vértice, o seu topo embaixo. Né? Aqui. O segundo é o oposto a ele, que é um triângulo exatamente igual, onde você tem agora o vértice superior, digamos assim, colado aqui na base do anterior, e essa base verde representando o verde aqui, a cor do antissistema. Não me perguntem por que o verde aqui ficou com a cor negativa e o vermelho é positivo. Tem a ver com a bandeira italiana lá, né? Ou algum elemento da cultura italiana. Eu não consegui descobrir, mas deve ter, né? Mas o fato é que esse triângulo verde tem a base plena aqui no antissistema, ao oposto do outro que representa a base plena do sistema. E para ele, o sistema é um ponto longínquo, né? O topo do processo e ainda é diminuto, reduzido, porque o nosso comportamento, o nosso estágio ainda está com a predominância aqui do antissistema. Né? Então, esses dois triângulos sobrepostos, que são até o ícone hoje utilizado para a obra de Baldi, representam o sistema e o antissistema interpostos e interagindo, vivos. Esse é um gráfico vivo, porque ele vai mostrar
digamos assim, como é que essas duas forças interagem dentro de nós não estamos falando em nada que seja fora de nós. Então, como é que essas duas forças nos sacodem por dentro e nos levam a agir da forma A, B ou C. E aí, por isso que o estudo dessa obra é também uma questão de autoanálise e de autoconhecimento, né? Porque você começa a se ver dentro das situações que ele vai refletir aqui graficamente. Tá? Então, olha, já começou a ficar mais fácil, né? Porque aí você visualiza os dois componentes principais do gráfico. Seguindo, então, ali, ó, o sistema representa a faixa de cima e o antissistema a faixa de baixo, o triângulo vermelho, o sistema, e o triângulo verde, o antissistema. Bom, aí o balde começa, eu não vou me prender muito a essas letrinhas aqui, mas o balde começa a nomear as retas, os vértices, em todos os sentidos, de tal forma que fique fácil para a gente se localizar. Porque senão eu teria que dizer, o vértice de baixo da direita, o vértice de cima da direita, assim sucessivamente, ia ficar complicado. Então ele, graficamente, utiliza aqui, ó, a linha superior é a linha W, W1. A inferior é Z, Z1. Né? O vértice do superior do triângulo verde é o ponto X. E o vértice inferior do triângulo vermelho é o ponto Y. E assim você começa a dar nome aos bois e fica mais fácil para desenvolver a obra e o raciocínio. Mas a gente não vai se prender muito a alguns detalhes desse processo. E aí ele estabelece aqui ao centro duas linhas paralelas e verticais, uma de descida, que é a verde, e outra de subida, que é a vermelha, representando o caminho mais curto que nós poderíamos fazer na nossa evolução, seguindo o caminho da retidão. É fácil de dar retidão. Retidão que é fácil de falar, mas é difícil de fazer e de viver. Mas olha só, quando o Emmanuel nos diz lá no A Caminho da Luz que Jesus evoluiu em linha reta, né? Que ele é um dos poucos que evoluiu em linha reta, como os tem, os Cristos de Deus, né? Então nós vemos que existe uma linha reta. O balde confirma essa existência. Existe um modo de viver perfeitamente aderente à lei. E essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Existe um modo saudável de viver. Existe um modo perfeito, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Existe um modo perfeito de viver. Existe um modo certo, preciso, embora ele seja raro, no nosso caso aqui só vem de Jesus, né? Seria talvez o único exemplo dessa vida plenamente reta, dessa retidão absoluta, sem mácula, né? Mas ela não é uma ficção, ela não é uma teoria, ela não é uma fábula, ela existe. E a própria constatação da sua existência já é para nós um benefício muito grande, porque eu já tenho o que perseguir, eu já tenho o que procurar. A minha vida tortuosa, ela é tortuosa do jeito que é, não é por falta da possibilidade de ser reta, mas porque apenas eu desprezei e esqueci o caminho certo. Mas eu sou filho pródigo, eu posso voltar para o caminho certo. E se eu voltar, no final vai ter festa. Olha aí, existe uma festa que nos está prometida, né? Existe braços abertos ao final do caminho a nos receber. Mas eu preciso achar, eu preciso encontrar de novo. Quando a música lá do Cartola, né? Preciso me encontrar, né? Eu preciso achar meu caminho. Eu me perdi. Eu preciso achar de novo, eu preciso me reencontrar. Que frase mais humana do que essa? Que a frase mais humana do que essa? Eu preciso me reencontrar.
e a constatação, eu me perdi. Será que hoje a humanidade inteira, em coro, não poderia dizer, nós nos perdemos? Não seria um grande progresso se cada um pudesse olhar no olho do outro e dizer, nós nos perdemos, nós estamos aqui numa situação de falência coletiva. O único jeito de nós sairmos dessa situação é darmos as mãos. O único jeito de achar o caminho é como se nós tivéssemos construído lá o labirinto do Minotauro, né? Com os nossos próprios atos. E nós nos perdemos diante do labirinto que nós criamos. Mas a confusão, o caos, a Torre de Babel, a figura da Torre de Babel, né? Nós criamos um caos de tal forma que nós nos desorientamos completamente dentro dele mesmo. E aí a revelação em pleno século XX de que existe um caminho reto, que existe um traçado perfeito, que ele é possível. E ele está sendo ensinado no livro. Então eu quero saber desse livro. Pelo amor de Deus, me mostra, pelo amor de Deus, me conta, porque a minha sensação, não sei de vocês hoje, mas pelo menos eu, Júlio Couto Damasceno, o que eu posso dizer, a minha sensação é de desorientação. E o Baldi escreve no final da obra dele, lá no Cristo, eu estava desorientado e agora encontrei. Eu estava pesado, ele coloca isso, ou seja, é uma obra estruturante, é uma obra orientadora, porque se você realmente aproveitá-la, você vai encontrar também o seu caminho, você vai encontrar o seu prumo, né? A sua retidão, e esse é o caminho mais fácil da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é o caminho da retidão. O caminho da felicidade é o caminho da retidão. Todas as dores que nós vivemos, individual e coletivamente, são fruto dos descaminhos, dos atalhos que nós adotamos ao longo do processo. É a solução mais simples, é o jeitinho, enfim, o disfarce, todas as situações possíveis. Então, a boa notícia, há um caminho. Há uma linha reta que a gente precisa buscar. Então, por que motivo, diz o Baldi, o processo da queda, chegado a esse grau de amadurecimento, ao invés de continuar na mesma direção, volta para trás? Por que quando chega aqui essa redução, ele volta para trás? Além de cada impulso, tende a progredir até atingir a plenitude da sua realização. A lei de regresso, tudo que se afasta de Deus, aí ele retorna, por efeito de atração natural. Então, Deus deixou que cada um exercitasse a sua rebeldia no limite da sua própria vontade. Eu quero mergulhar na plataforma de 5 metros, eu mergulho. Eu quero mergulhar na de 10 metros, eu mergulho. Na de 100 metros, eu mergulho. Eu quero ser rebelde um século, você pode ser rebelde um século. Eu quero ser rebelde 10 séculos, você pode ser rebelde 10 séculos. Eu quero ser rebelde 10 milênios, pode ser rebelde 10 milênios. Você pode ser rebelde do jeito que você quiser, o tempo que você quiser, da forma que você quiser. A liberdade é absoluta. O único detalhe é que rebeldia dói e cansa. Rebeldia dói e cansa. E chega um momento que você cria para si mesmo uma dor tão grande e um cansaço tão grande que você desiste dele. Náuseas, exatamente. Náuseas. Provocadas por si mesmo. Então, a liberdade é absoluta, olha aí. Onde há Espírito de Deus, há liberdade. Você pode fazer o que você quiser pelo... Olha que maravilha, gente. Constituição divina, princípio da Constituição divina. Todos podem fazer o que quiserem, pelo tempo que desejarem, do jeito que preferirem. Parágrafo 1. Todos serão responsáveis por aquilo que fizerem. Anota aí o parágrafo único, porque ele é fundamental nessa história. Então, há o sonho, a utopia da liberdade absoluta, sem consequências, que é a que nós vivemos hoje,
como na pré-história da ética humana. Nós vivemos a pré-história da ética humana. Nós não somos éticos ainda, porque nós não aprendemos a ciência da ética, né? Nós estamos na pré-história, nós estamos na ilusão de que não há lei, de que as leis são apenas humanas, de que não há balanço de consequência, de que não há princípios nessa história e limites nessa história. Então, a nossa sociedade é produto dessa crença, e a nossa sociedade é produto das convicções individuais. Independente das religiões, independente dos partidos, independente das ideologias, independente dos blá 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 de qualquer discurso. Você pode falar o que você quiser, você pode dizer que adere à religião que for, você pode dizer que opta pela bandeira A, B, C, qualquer coisa. No final você vai atingir de acordo com o seu instinto. E o seu instinto é que vai ser o espelho do seu estágio alcançado e daquilo que você verdadeiramente é. Ou pelo menos do estágio em que você verdadeiramente se encontra. Então, acima e além de todos os blá blá blás humanos, o estágio da nossa sociedade lá fora é o reflexo perfeito, é o raio-x exato, né? Raio-x é pouco, né? Como é que é? Tomografia perfeita do estágio que nós nos encontramos hoje. Ponto. É o produto, é a nossa obra coletiva. Qual é a tua obra? Está lá. É o estágio que nós nos encontramos. Né? E apenas alcançado esse limite, em que você não pode mais suportar as consequências dos seus próprios atos, é o que a humanidade está chegando. Né? Nós vamos chegar àquele limite que nós todos vamos olhar um para a cara do outro e vamos perguntar assim: como é que nós chegamos a isso? Como é que foi possível que nós tenhamos permitido que isso vai acabar com a natureza toda? Quando tiver acabado aqui o último fiapinho aqui de grama sobrevivente, né? O Jorge vai estar filmando lá, olha, esse é o último fiapo de grama existente na face do planeta. Nós vamos olhar um para a cara do outro e vamos perguntar: mas como é que nós chegamos a isso sem nos dar conta, sem perceber? E é aí que vai começar a cair a ficha e vamos ver, mas peraí, então, tem alguma coisa errada. Wilson, temos aqui um problema, aí a gente vai começar a pensar, olha, tem alguma coisa errada. Aí, outra vez, se nós fizermos juntos, vamos ter que resolver juntos o problema. Essa trajetória, queda, aliás, o limite da queda, se voltar para trás, o que quer dizer com isso exatamente? Representa a exaustão da energia rebelde. Momento em que você... que é individual. Que é individual. Lembra que tudo isso daqui está acontecendo dentro da cabeça, dentro de cada um. Então, o seu limite é diferente do meu. Nós estamos aqui juntos, ó, eu vou querer dar 2 passos, você vai querer dar 5. Eu prefiro esse exemplo do que o oposto. Eu vou dar 5, você vai dar 2. Mas, enfim, um vai dar 2, outro vai dar 5, outro vai dar 10. Vai chegar um momento em que você exaure a sua energia rebelde. Em que Deus deixou você se cansar e fazer o blá 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 que você quis. Eu sou mal, eu sou isso, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou incrível. Gastou tudo. Naquele momento que de tanto gritar, você emudeceu. De tanto se sacudir, você se paralisou, né? De tanto estrebuchar, você se paralisou. Chega aquele momento em que você começa a sentir o efeito da sua própria escolha. E a ausência de Deus é a ausência de vida, né? É a ausência de energia, é a ausência de saúde, de paz, de felicidade, tudo. Na hora que você percebe que tudo que você tinha virou nada, você mesmo começa a querer fazer o caminho de volta. E aí você vai encontrar em cada passo do caminho um Deus de braços abertos para te receber e te apoiar nesse caminho de volta. Ele foi ao seu lado assim, como se ele tivesse, quero dar mais um passo. Ele foi acompanhando assim, ó, cada passo seu, amparando, para não se machucar muito, dando toda a proteção. E você, né, indo para o precipício.
Mas na hora que você chegou lá embaixo, que você está no fundo do poço e consegue chegar no fundo do poço que você consegue cavar, quando você não tem mais braço para cavar poço nenhum, aí você decide voltar, ele vai te ajudar com cada degrau do caminho e vai. Assim, isso representaria a misericórdia da lei divina. Sim. A lei é justa, inflexível, mas extremamente amorosa. O seu momento, né? Exatamente. Já entendi, então. E o que é bacana é você perceber que ali não há um limite igual para todo mundo, que é um limite individual. Toda essa história está acontecendo dentro de você. Então, o limite do erro está aqui dentro, o limite do acerto está aqui dentro, e assim sucessivamente. Nós não estamos aqui nessa conversa falando de nada que seja exterior. Tudo que nós estamos falando é de interior. O gráfico, por isso que eu botei o gráfico na cabecinha da pessoa. Então, nada há que nos constrange a pensar tanto quanto a desilusão. A nossa sociedade coletivamente está vivendo para isso. Nós vamos chegar a uma desilusão coletiva. Daquela de sacudir mesmo os alicerces da civilização. É preciso que assim seja, porque nós somos a sociedade da astúcia, a sociedade da arrogância, a sociedade da prepotência, a sociedade do arrivismo. E é o único jeito de vacinar definitivamente o nosso modo de ser diante dessas características é a desilusão. O castelo de cartas precisa cair, né? É necessário que ele caia para que o arquiteto do castelo de cartas perceba que ele não é tão sábio assim. Nós precisamos reconhecer o nosso lado sombra, nós precisamos reconhecer os nossos erros individual e coletivo. Só um estado de humildade real, coletivo, transparente, de que o erro não está só no outro lado, está no meu também, que eu faço parte do erro, posso fazer parte do acerto. Só essa generosidade coletiva, absoluta, total, vai nos habilitar a corrigir o que está aí fora. Enquanto nós tivermos essa percepção, não, mas o meu grupo está certo, o outro grupo está errado, é o dedo dizendo para o outro, não, a minha mão está certa, a sua mão está errada, mas a mão não é a mesma. É você que não viu, porque a sua limitação psíquica não percebeu que o outro não tem time, estão todos no mesmo barco, aquela história do submarino, né? Estão todos no submarino, não tem jeito. Né? Bom, então, como se pode conciliar essa invencível vontade da lei de realizar a salvação com o livre-arbítrio do ser? É o método do constrangimento indireto. Você se gasta no que você quiser gastar, mas vai chegar um momento que você chega no seu próprio limite. O ser é livre de violar a lei à vontade, de se afastar do sistema, mas com isso ele se afasta da felicidade e cai no sofrimento. Perde em positividade e aprofunda-se cada vez mais na negatividade da morte. Então, se o ser não quer anular-se, tem de voltar para trás e evoluir para sair com o seu esforço do inferno que criou para si. Então, aqui é o caminho, né, de que o infinito mais a positividade, mais N é igual ao infinito menos a positividade. No final, o ciclo de descida tem que se compensar perfeitamente com o ciclo de subida. A ética universal da lei de Deus está representada pela linha vermelha ascendente. Todas as linhas vermelhas aqui são os positivos. E isso acontece também aqui em âmbito lateral. Quando eu me desvio do caminho certo, com a linha verde, em direção ao erro, eu tenho a dor me trazendo na linha vermelha de volta para o caminho reto. E a dor, a lei é como se fosse um espelho, como se fosse uma esponja, como se fosse um ato reflexo. Ela reage na intensidade, na qualidade, no modo como você agiu. Então, a lei de Talião, que a gente achou que seria uma lei para aplicação humana, na verdade é uma lei divina, mas com o tempero da generosidade divina, né? Com a misericórdia do Pai. Mas o efeito dos nossos atos
é sempre o espelho perfeito das causas que lhes deram origem, né? E nós sofremos e recebemos exatamente o efeito daquilo que fazemos. Não no sentido de um castigo, mas no sentido de uma conclusão. Se eu jogo aqui um bumerangue, ó, ele vai girar pela sala, vai percorrer toda a sua trajetória e vai atingir quem o atirou. Não é um castigo, é uma consequência, é uma conclusão de uma trajetória. Nós recebemos as trajetórias que geramos a todo momento. E aí já Deus está me castigando. Não, porque o fato de trazer de volta a retidão está te trazendo de volta para a felicidade. Quanto mais longe você for aqui nesse caminho verde do erro, mais dor você vai gerar para si mesmo. Então, a dor parcial no meio do caminho é um freio. É o freio que tenta colocar algum obstáculo para você pensar. Olha, você está desperdiçando dinheiro, você está perdendo, olha, você está desperdiçando a saúde, você está, né? Aí vem uma dorzinha, vem uma coisa, vem outra, para poder chamar a atenção para o desperdício que você está fazendo. Mas é aos poucos. É sempre a menor dose possível, que nem injeção que a mãe leva o bebê para levar lá no hospital, né? Leva a picada, mas tem beijinho, tem colinho, tem docinho, tem picolé para ficar feliz, né? Quer dizer, tem a dor, mas sempre na condição mais envolvida de doçura possível para ser amena. É assim que Deus age conosco. Só que a gente insiste nesse caminho da dor, e aí, ó, vai cada vez mais se comprometendo ali. Então, a revolta foi o desvio da posição correta. Esse foi o primeiro erro, o maior, que gerou todo o processo da queda. Acho que Jorge comentou isso aqui de manhã. Exatamente uma espécie de um trauma da queda, né? Nós repetimos o tempo inteiro. Erramos sucessivamente, intensivamente, o mesmo tipo de erro e não nos damos conta disso. E esse tipo de reflexão de grupo, de conversa, é importante para chamar atenção para isso. Nós somos repetitivos dos nossos erros. Observe isso. Você todo dia de manhã tem um pensamento mais ou menos igual. Quando você olha aquela pessoa da sua família ou do seu trabalho, você tem um pensamento mais ou menos igual. Nós somos repetitivos nos nossos erros. E não nos damos conta disso. Nós vamos reforçando o erro sucessivamente, que nem o sapo lá na frigideira, sem perceber que a batata está assando e que daqui a pouco vem a consequência do comportamento. Né? Não um castigo, mas a consequência. Ao longo do caminho da evolução, o ser pode voltar a realizar o seu impulso de desobediência, gerando semelhantes, mas pequeninas quedas. Desta vez, o afastamento é representado na figura pelo afastamento dos laterais, longe da linha vermelha da lei. Então, aquela linha vermelha é a que leva o caminho mais curto do sistema, você se afasta aqui no desvio verde e depois tem que voltar com o caminho vermelho da dor ou da aprendizagem. Então, o homem conta, antes de tudo, com a sua força e a sua astúcia, acreditando ser livre de realizar à vontade tudo o que deseja. E não imagina que vive enredado dentro de uma gaiola de regras. Existem regras, a gente não percebe. Então, o erro, o desvio, frustração é o caminho aqui verde do erro. E o caminho do retorno é o caminho vermelho. Parece que o normal para a gente é essa posição, mas nós estamos no mundo importado. Por isso que todos os santos, todos os avatares de todos os tempos foram considerados estranhos. Esse sujeito anda de cabeça para baixo. Né? Porque a gente está habituado a andar de ponta cabeça. Então, quando vê alguém andando certo, parece que o mundo está às avessas. Mas, na verdade, quem está torto somos nós. E outra vez, não percebemos. A perspectiva correta é essa. O caminho vermelho representa o acerto, o caminho reto é a felicidade. Quem está andando assim somos nós. Só que a normalidade, a universalidade desse comportamento nos dá a ilusão de que ele é normal, de que é o certo.
Como é que se faz para criar um desconforto? Não sei. Como é que se faz para fazer com que a gente saia desse encontro aqui com essa sensação de desconforto? Não sei. Mas seria muito bom sairmos daqui sem a percepção de que esse modo de vida que está lá fora é normal. Não é. Que ele é saudável. Não é. Que ele é bom. Não é. E se nós queremos ajudar a resolver isso que está lá fora, nós temos que tomar essa consciência. Então, todas as escapatórias verdes representam erro, todas as corrigendas são as linhas vermelhas representando a dor. Nesse gráfico, essa etiqueta, essa regra se aplica a todas as variações. Só nos apercebendo que vivemos num mundo emborcado, podemos encontrar uma explicação das ações humanas e seus resultados. Então, isso vale para comportamento individual, coletivo, social, etc. Então, o princípio de uma nova ética, essa ética científica, objetiva e racional acima das opiniões de grupos humanos. É o que a gente mais vê hoje, é a discussão de grupo. Mas você não vê nenhuma discussão à busca do fundamento. Se existe uma lei, se existe uma regra, se existe uma referência. São opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo. Por que isso eu acho vale mais do que o meu achismo? Percebe? É uma discussão sem fundamento, sem base nenhuma. E a gente participa e embarca nisso o tempo inteiro. Eu acho que o achar não muda nada. Outra coisa, ela é progressiva, adapta-se aos diversos níveis humanos, calibrando o determinismo e liberdade. Há diferentes níveis de ética. Essa é outra constatação. O ser mais atrasado vai ter direitos a erros, vai ter acesso a erros que nós não temos. E o ser mais civilizado que a gente, o Balde da vida, um Chico Xavier da vida, vão ter outro padrão de ética que nós não temos. Então, o jeitinho que a gente acha normal, para eles é insuportável. Né? A mentira, que para nós é às vezes conveniente, para eles é mão cheirosa. Né? Não consegue nem aceitar. Não estou falando nada, não. Não? Então, o balde aqui a gente não vai se aprofundar nessas variações. Mas observem que aqui há diversos níveis e tipos de afastamentos verdes, né, do erro, diferentes tipos de erro, desde o mais vertical até o oblíquo, e diferentes níveis de ângulos, né, nesse processo, e também erros que levam para posições superiores. Né? Então, tem afastamentos oblíquos em subida, em graus diversos, e afastamentos oblíquos em descida, com graus diversos. Agora, mesmo sem entrar no detalhe de cada setinha daquela, já fica fácil de entender que há tipos de erro, com consequências diferentes para cada caso. Os erros serão proporcionais ao nível de consciência atingido ou ao nível de responsabilidade alcançada. Mas, claramente, aqui uma distinção: todos os erros que puxam para baixo são aqueles erros conscientes. Popularmente, filo porque quilo. Filo porque quilo. Então, vou errar e sei que estou errando. Esse é o erro, se prepara, porque a rebordosa vem a caminho, porque você está conscientemente sabendo que está errando, contra o interesse de alguém, contra o seu pessoal, de qualquer forma, você está se colocando na sua minúscula condição contra a avalanche da lei, contra o oceano da lei. Não pode o grão de areia controlar o movimento dos oceanos. Por mais que o grão de areia acredite que ele seja capaz de controlar o movimento das ondas, ele não consegue. Mas às vezes precisa descobrir isso. E só levando aqueles caixotes monumentais e sendo levado para tudo quanto é lado, ele vai descobrir isso. Então, esse é o tipo. E os erros que levam para cima são os erros bem intencionados. Muito erro de mãe, né? Erro de mãe, erro de pai, né? Mas eu amava tanto meu filho, eu queria fazer isso, eu queria fazer isso. São erros que você faz com boa intenção.
né? Que você acredita piamente, pode ir em diversas áreas, né? Vou tirar as mães mas às vezes você acredita pelo ideal que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, e está escolhendo uma manifestação equivocada daquele ideal. Enfim, os erros feitos de maneira inconsciente e bem intencionada. Os outros, os de baixo, são conscientes e mal intencionados. Aí realmente o caso é grave. Eu vou passar aqui, né? Então, todo esse lado aqui, ó, do gráfico já foi entendido, né? Embora não tenhamos aqui os detalhes de cada caso, tem que alguém que lê o livro, mas sabemos que todo esse lado aqui da direita do gráfico, nós temos os dois triângulos, né? O triângulo vermelho, que aqui em cima é o sistema, aqui embaixo é o antissistema, aqui o antissistema era potencial, aqui embaixo o sistema é potencial ou latente. Temos aqui o triângulo do antissistema e todo esse lado direito representa os tipos de erro que você pode ter nas diversas situações da vida. Leiam, eu só posso dizer isso, leiam. Porque na leitura de cada erro desse você vai se reconhecer. Tá? Você vai se reconhecer. No princípio você vai lembrar da sogra, do cunhado, do chefe, né? Mas depois de meia hora de leitura você vai olhar ali e mas pensando bem, talvez possa acontecer que esse erro também seja meu. Que este aqui descrito talvez seja eu. E talvez nesse momento comece uma revolução. Porque aí você vai se perceber de um jeito que não tinha percebido antes. E vai reconhecer um erro que não tinha talvez atentado antes. Então eu posso dizer, leia, porque vale o tempo gasto. Então todo esse lado direito aqui é consumido com essas explicações. É metade do livro. Tá? A outra parte, o outro lado, o Baldi constrói níveis. Olha só, observa aqui, ó, níveis. Você tinha o triângulo sem essas divisões, né? Ele começa a botar essas linhas, esquece o outro lado agora aqui. Ele começa a botar essas linhas horizontais para estabelecer níveis evolutivos. Então, cada degrau desse, ó, cada figura, cada poliedro desse aqui, ó, né? São trapézios, digamos assim, né? Cada figura dessa, ele representa um estágio evolutivo, dentre os quais se encontram os nossos. Então, depois a gente vai mostrar aí, tem uma parte que diz respeito aqui à nossa situação. Mas, então, já fica fácil olhar para o lado direito da figura, são os tipos de erro e as suas consequências. E do lado esquerdo, são os diversos níveis evolutivos. Os dois lados da figura se complementam, mas são distintos, são independentes. E essa talvez seja uma das dificuldades de entendimento, porque normalmente a gente tenta juntar e as duas coisas, as duas partes dá confusão, né? Então, aqui a leitura é outra. E para facilitar a compreensão desses níveis evolutivos, o Baldi vai começar a mostrar que existem áreas aqui dentro de predominância. Então, por exemplo, nessa figura aqui em cima, ó, nesse trapézio aqui em cima, o que se vê? Você tem uma área bem grande de vermelho, né? E apenas esse pequeno triângulo aqui de verde. Então, o vermelho é a cor positiva, lembra? Então, você tem grande predominância de elementos positivos e pequena presença de elementos negativos verdes. Eu tentei dar uma colorizada aqui, deixa eu... Olha, né? Então, eu tenho aqui, até está errado aqui, né? Eu teria que ter aqui um triângulo verde, né? Deixa eu ver se eu... Depois eu vou mostrar aqui a construção. Peraí, tem aqui.
Ele tem os verdes, ó, né? Olha aqui os verdes. Depois eu volto lá. Então, tem os verdes aqui isoladamente. E quanto mais baixo, mais próximo do antissistema, mais eu tenho o predomínio do verde, da negatividade. Quanto mais próximo eu estou do sistema, mais eu tenho. Não é errado, não, é só que eu dividi aqui. Quanto mais próximo do sistema, maior é a presença da positividade. E ela vai decrescendo conforme eu vou descendo e vou me aproximando do antissistema. Da mesma forma, quanto mais próximo eu estou da base, maior o predomínio da negatividade do antissistema. E conforme eu vou subindo, eu vou diminuindo essa presença. Na vida prática, o que acontece? Eu tenho a conjunção dos dois elementos. O conflito, a dualidade dos dois elementos. Então, por exemplo, numa figura humana, numa representação humana, eu tenho para o selvagem, o criminoso, aquela figura que a gente chama de mais agressiva, né? Que está abaixo do nível da civilização mediana, ele tem, digamos assim, um equilíbrio de forças, digamos assim, entre a selvageria do antissistema e o princípio de civilização aí do sistema. E é nesse conflito que a gente vive, viu? Pode dizer? Aqui até está um lado um pouco maior, o positivo, né? Mas ainda tem grande presença do negativo. É a nossa condição nos estratos inferiores da sociedade, daqueles que não reconhecem regra, independente de condição social. Porque aqui é, digamos assim, um caso hoje patológico de crime, né? Que normalmente a gente associa à miséria, à pobreza, mas está em todos os estratos da sociedade. Você tem níveis de poder, eu vou pegar o microfone, vou ficando sem voz. Você tem níveis de poder, de liderança social, diversos aspectos, nesse caso, que hoje é considerado patológico. E é aí que você começa a ver as pessoas, não pelo seu rótulo social, mas pela sua substância biológica, pela sua condição do progresso alcançado. E é fundamental para você analisar, ter alguma condição de analisar a sociedade, você tem essa referência, porque ela não está ligada a rótulo externo, ela está ligada à substância interna. Então, essa combinação aqui é fundamental. Se você avança, você está aqui no homem normal, na astúcia, né? Em que você tem aqui está errado, desculpa, aqui está errado, aqui tinha que ser a predominância do positivo e já reduzindo o negativo, né? Eu vou corrigir depois esse gráfico. Mas o que acontece? Aqui você já tem um grau superior, né, de positividade, de civilidade, mas ainda tem a astúcia como um item, um componente do passado, da lei do mais forte, do princípio de supremacia, de arrivismo, de querer conquistar tudo a preço da própria astúcia. Você vai vender carro, vai vender o carro. Aí fica naquele conflito, não, mas eu quero valorizar o meu carro para ter o maior dinheiro possível. E pode ser que você acabe valorizando ele mais do que deve. Né? A astúcia se manifesta nas coisas mais simples da vida. Nós estamos tão impregnados da astúcia que quando nós vemos a candura, a verdadeira candura, ela nos chama atenção. O Chico tinha uma candura, né? Era uma figura, digamos assim, típica do Cândido Xavier, né? Essa candura, a pureza, tem uma passagem no filme do Zeffirelli, Jesus de Nazaré, quando a chamada pecadora, né, vai lavar os pés dele, enxugar com o cabelo e tal, tem um encontro de olhar. Não sei se vocês se lembram dessa cena, mas se não se lembram, procurem lá no filme, no YouTube, tem, né?
tem um encontro do olhar de Jesus com o dela. Gente, é tão perfeito. O ator realmente naquele momento deve ter sido inspirado, porque você vê uma troca de olhares, o olhar dele era suficiente para purificar a qualquer um. Era uma candura tal, a do Cristo, que bastava o olhar dele para que a pessoa se purificasse por consequência, por contágio, né? Então, a candura, a verdadeira inocência, nos constrange. Francisco de Assis também dizia isso, né? Basta a inocência para constranger o mal, né? A inocência tem poder, mas nós nos desabituamos dela, nós esquecemos ela. Nós nos naufragamos na condição como é que se diz, da astúcia, que nós perdemos a noção do que é verdadeira inocência. Então, quando alguém diz para você, não, o carro está quebrado, mesmo, paga pouco porque não vale. Aquilo que você der pelo meu carro está valendo porque não vale nada. E bati 3 vezes, não sei o quê. Quando você encontra uma candura, uma inocência tal, ao ponto da transparência absoluta, ela choca, porque nós nos desabituamos dela. Né? E, desculpem aqui outra vez a troca das coisas, mas aqui está certo, né? A maior é a positividade, aqui está certo. A maior é a positividade e a negatividade está já reduzida. Por quê? Porque aí você chega à condição de evoluído, de um terceiro estágio, em que a honestidade, a pureza, os valores do sistema já predominam. Já estão impregnados, já são a base, o instinto, já se tornaram instinto de novo, o verdadeiro instinto, o instinto saudável, o instinto do bem. Né? Trouxemos o caso uma vez, não sei se vocês viram no Jornal Nacional, de um catador de lixo no Ceará que construiu uma escola pública. Então ele cata lixo, pega o dinheiro, vende lá as coisas dos recicláveis e tal, e faz dinheiro. Depois que ele faz o dinheiro, primeiro ele tira o dinheiro da escola, para sustentar a escola, e depois ele tira o dinheiro para viver. A escola é sustentada com o sacrifício dele. Então, quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, os 4 evangelhos já diz mais, né? Amar ao próximo mais do que a si mesmo. Olha um caso exemplar. Imagina você receber o seu salário, né? O seu trabalho, que você recebe mensalmente. Você primeiro pensar, bom, deixa eu ter que ajudar o Zezinho, a Mariazinha, o Luizinho, o que sobrar é meu. É assim que você vive? Hã? Ele era analfabeto, exatamente. Né? É assim que a gente vive? Levanta a mão, gente. A gente faz o contrário. O primeiro meu, se sobrar, eu divido um pouquinho. Né? Mesmo assim, com constrangimento. Tá certo? Então, para nós, essa consciência do outro ainda é difícil, né? E fica evidente aqui. Para frente, então, olha, nós temos aqui, eu fiz um gráfico resumo. Então, são 3 níveis dos 5 que o Baldi apresenta ali, do A1 ao A5, né? São aquelas 5 faixas do gráfico. E no A2 você tem a atitude predominante da força, no A3 a astúcia e no A4 a honestidade. E botei aqui 3 exemplos, né? Na economia, na religião e na política. Então, para dar um exemplo, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o grupo, qualquer que seja a ideologia, todos os rótulos humanos aqui são dispensáveis, né? Absolutamente inúteis para essa avaliação que a gente está fazendo. Então, independente de qualquer coisa, o representante da força, na economia, ele rouba. Daqui que é meu e taca o tacape na sua cabeça, te mata e leva e vai embora e sem menor constrangimento. O astuto, ele negocia, porque ele vive do engano. Eu vou enganar para conseguir o máximo oferecendo o mínimo. E acho isso normal e acho legítimo e verdadeiro e bom. O honesto, ele doa. É o Francisco de Assis. O que você quer? É teu.
Não, mas eu não preciso de não, mas é Deus, não, não pode levar. Mas eu não preciso de tanto, deixa eu devolver mais, você já começa a ficar constrangido de receber tanto, né? Não, mas vamos dividir. Mas ele já te deu, já foi. Né? Na religião, o representante da força que obriga. O meu do meu povo é ter minha religião, é aqui, é agora, é do meu jeito. O astuto ele engana, te vende o céu, mas não entrega. Né? O honesto ele exemplifica. Ele nem prega, nem tenta te chamar para nada, ele simplesmente exemplifica. E você se deixa contagiar pelo simples gesto dele, é suficiente para a pregação. Né? É Francisco de Assis comigo aqui. Na economia, o primeiro escraviza, o segundo ilude, o terceiro serve. São modos de vida completamente distintos, que outra vez estão aqui dentro, mas se revelam nos seus menores atos, nos seus menores gestos, e a vida não é tão preto no branco assim, né? Ou seja, você tem diversos níveis desse comportamento para cada item desses. Então tem hora que você engana mais, tem hora que você engana menos, tem hora que você doa mais, tem hora que você doa menos, dependendo do aspecto, da circunstância, da pessoa, do interlocutor, do que seja. Não tem essa divisão tão clara e tão nítida dentro da nossa cabeça desses diversos aspectos. Então está aí o gráfico. Né? Desculpem as incorreções ali, mas acho que deu pelo menos para a gente ter uma ideia, né, dessa história toda. Para fechar, eu trouxe dois exemplos que eu acho que são muito úteis para a gente entender como é que a vida pode ser melhor e diferente, dependendo do nível de consciência alcançado, de como a gente pode começar a procurar sentir as coisas de uma forma diferente. Dizem que o sexto sentido, né, da mediunidade, das capacidades anímicas é o nosso futuro, e poderíamos dizer que a empatia talvez seja o sétimo sentido, porque recuperar a capacidade de sentir o outro, de entender o outro, de compartilhar a dor e o sentimento com o outro, talvez seja a conquista mais importante da nossa vida, a decisiva que vai mudar a nossa trajetória. Então, que essa frase, o evangelho pertence ao futuro, por isso não envelhece, constitui uma linha de chegada e não um ponto de partida. A gente vai ver isso agora. Eu estou lendo esse livro do Dr. Sam Parnia, chamado Apagar a Morte. Agora, exatamente agora. Eu vim lendo e quis compartilhar com vocês. Esse Dr. Sam Parnia, ele é o dirigente, o responsável máximo de um projeto chamado Aware, né? Consciência, que é o maior projeto já feito até hoje na história da humanidade para conhecer as experiências de quase morte. E esse projeto tem 20 anos e envolve cientistas, entidades do mundo inteiro. E esse livro é especialmente muito importante porque depois desses 20 anos ele traz as primeiras conclusões do que ele achou depois de 20 anos de estudo. Então eu fiquei muito curioso de achar esse livro. Só tem edição portuguesa, da edição Pergaminho, não tem ainda no português do Brasil. Então tive que correr atrás de catar o livro para ver se conseguia e fiquei muito satisfeito com o que encontrei. Pois bem, num determinado capítulo, ele traz exemplos das experiências de quase morte. E em 2 casos, ele destaca, e ele mesmo fica surpreso com esse detalhe, traz 2 detalhes que me chamaram muita atenção e que tem muita relação com essa conversa aqui da queda e salvação, a nossa história. Né? E dessa limitação que nós temos de nos sentir e nos reconhecer uns aos outros. Olha que bacana isso aqui. Primeiro, a história de uma mulher. Ela está trazendo lá a história dela, da experiência de quase morte, e aí aparece esse parágrafo. Ao alcançar a luz, reuniram-se a mim outros seres de luz, que me encorajaram muito delicadamente a fazer uma recapitulação da minha vida. Nessa experiência, os meus atos não eram julgados pelos outros,
era eu que julgava a mim mesmo. Que a gente vê na literatura espírita, né, claramente, isso não é novidade. Mas a minha presença, como ela se chama, né, quer dizer, como ela se via lá, a minha presença conseguia entrar na minha mente. E não havia maneira de ocultar quaisquer pensamentos. Opa! Gentilmente fui encorajada a compreender como os meus erros magoavam os outros, experimentando o que eles tinham sentido em consequência dos meus erros. Olha que fantástico! Ou seja, por estar num nível dimensional diferente, por não estar com a carapaça da matéria, foi possível a ela, durante uma fração de minutos ou de horas, lá que ela teve na tal da experiência de quase morte, ela pôde sentir em si mesma a dor que ela tinha causado nos outros com o comportamento dela. Não era uma teoria, não era um relato, não era uma transcrição, era uma sensação. Eu magoei, eu gerei dor, eu senti a dor. Isso é empatia, ou pelo menos um estágio superior de empatia em relação ao que nós estamos habituados a sentir. Para nós, a empatia é ficar choroso que o outro está sofrendo. Mas essa sensibilidade aflorada, essa sensibilidade diferenciada de realmente sentir o que eu fiz ao outro sentir com o meu comportamento, quantos séculos de evolução poderiam ser economizados se nós tivéssemos essa sensibilidade? Se quando você agiu de tal forma, você tivesse a sensibilidade para sentir na mesma hora a dor que fez sentir o outro. Se nós pudéssemos agora trocar aqui o coração, se meu coração durante 30 minutos que fosse pudesse ser seu, e o seu pudesse ser meu, e se eu pudesse sentir o que você sente quando eu ajo da forma A, B ou C, e se você pudesse sentir durante algum instante como eu me sinto quando você age do jeito A, B ou C, depois dessa meia hora você seria o mesmo? Você seria igual? Se nós pudéssemos fazer uma transfusão provisória, precária, momentânea de corações, né? Entre as pessoas que se conhecem, que interagem, que vivem, e fosse possível essa experiência maravilhosa de sentir o outro como sendo o próprio, será que as relações não seriam melhores e diferentes? O mais incrível é que esse relato, olha só, tem aqui um cientista falando, tem um capítulo que ele descreve como é morrer, que você quase tem uma aula de medicina, né? Porque ele descreve todos os meandros possíveis da morte, das células, etc. É uma leitura densa, né? Mas aqui é um cientista falando de algo que chamou a atenção, ele mesmo destaca, né, essa experiência. E aí um outro caso idêntico, agora de um homem que estava rodeado por um tom azul claro acinzentado. Descobri que havia um ser a meu lado. Sentia a sua presença. Não via, sentia. Era uma presença reconfortante, uma presença tranquilizante, mas também uma presença de magnitude e poder. Uma autoridade moral, espiritual ao lado dele. Senti que as coisas estavam bem. Depois, dei início a uma revisão dos momentos chaves da minha vida. Olha, é a mesma experiência que a mulher passou. Mas, ao mesmo tempo, estava a reexperienciá-la do ponto de vista dos outros. E foi algo extraordinário, porque se sente o desconforto deles, sente-se a picada, sente-se a dor causada pelos nossos próprios atos. Tive a percepção horrível de não ser a pessoa que julgava ser. Olha, quer que repita?
tive a sensação horrível de não ser a pessoa que julgava ser. E nesse ponto o ser enviou-me mensagens a explicar que estava tudo bem. É isso que os seres humanos fazem. Os seres humanos cometem erros. Sensacional, sensacional. No livro de ciência você vai encontrar 2 parágrafos desses. E aí eu me lembro de Jesus e da luta, né? O que os seres humanos fazem, os seres humanos cometem. É essa a nossa condição comum. E se você não é capaz de corrigir os seus, como é que se sente a vontade de tirar a pedra dos erros de alguém? Se nós somos todos filhos do erro, né? Filhos da queda, filhos do diabo, né? Do adversário da lei, como é que nós, quando Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o sentido verdadeiro desse sentido da palavra caridade conforme a atribuir a Jesus? Olha que pergunta feliz, que pergunta bacana. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Benevolência, tolerância, perdão pelas ofensas. E aí depois nos ensina lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então eu poderia dizer, fora da benevolência não há salvação. Fora da tolerância não há salvação. Fora do perdão para com as ofensas não há salvação. E assim sucessivamente. Para aqueles que não têm ainda no seu estado de amnésia virtude alguma, ter a compreensão com a limitação alheia talvez seja a principal virtude a ser requerida. Se nós podemos tão pouco em termos de virtude, na nossa pobreza, na nossa mendicância de virtudes, ter a compreensão com a limitação do outro talvez seja a única virtude que se pode esperar da nossa parte. Não é isso? Está bem? Não? Então, meus amigos, o estudo da queda é de profunda relevância para nós todos. E eu diria, a partir, claro que não limitado, né, a esse estudo, mas a partir dele, ele tem profundas e definitivas e transformadoras implicações para a nossa vida, se for levado a sério, se a reflexão, né, que surge a partir dele for bem aproveitada, bem desenvolvida, para que a gente possa, né, construir em cima dela. No livro Consolador, Emmanuel, perguntado sobre essa questão do atire a primeira pedra e tal, ele diz, o único que está livre, né, que estaria livre dessa situação no nosso planeta é o Cristo. Né? E todos nós somos irmãos na mesma condição comum de devedores e jamais deveríamos atirar a primeira pedra. Olha, muita paz, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi uma maravilha revê-los e esperamos que em breve